Então, que a gente possa respeitar esse adulto que tem diagnóstico tardio, entender que não é frescura, que ele vai precisar de um espaço aqui de trabalho só para ele. Isso também é muito legal a gente pensar hoje. Tá bom? E eu fico à disposição no final, se vocês tiverem alguma dúvida. Muito obrigada. Para dar continuidade sobre a Secretaria de Saúde, eu gostaria, em nome da Lina, Secretária de Saúde, chamar aqui, primeiramente, a Ana Maria Domingues Oliveira Tereza. Eu acho muito importante nós estarmos aqui hoje justamente aproveitando essa data tão importante e essa celebração do Abril Azul como uma data que reverencia o autismo, também com a oportunidade da gente esclarecer muitas pessoas e fazer disso um denominador comum, porque muitas vezes as pessoas têm muita dúvida a respeito, muita desconfiança, né, em relação ao que é o autismo, quais são as manifestações e o que deve e o que pode ser feito. Bom, então veja bem, quando a gente fala em Abril Azul, né, a gente fala o que é essa data? É uma data em que no mundo inteiro, a partir de 2007, se reverencia o autismo e se esclarece, dando informações para poder quebrar tabus, reduzir esse preconceito e trazer para a sociedade a necessidade e a importância de todo mundo estar participando. Vocês veem também estudo aí, mas muitos monumentos como o Cristo Redentor ficam iluminados na cor para poder lembrar as pessoas dessa ocasião. Esses são os símbolos normalmente que a gente encontra falando do autismo. Normalmente são esses três símbolos, principalmente o do meio, que a gente já encontra muitas pessoas com essa fita para identificar. E a gente sabe que o autismo vem sendo estudado há muitos anos, desde 1943 ele passou por uma série de classificações e terminologias, até chegar na data de hoje com o conceito de TEA. Então, o TEA ele é um distúrbio com comprometimento na interação, na comunicação verbal e não verbal, e tem um comportamento bem característico que eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? Como o doutor Hugo comentou, se vocês forem olhar, por exemplo, em 2004 era 1 para cada 150 pessoas. Agora nos Estados Unidos a gente vê 1 para cada 31 pessoas, tá? Por que está acontecendo isso? As pessoas dizem, bom, está aumentando tanto por quê? Porque se tem mais diagnóstico. Será que é só isso? Eu acredito que haja outras situações. Hoje em dia existem uma série de circunstâncias que a gente levanta que podem ocasionar esse aumento. Inclusive, eu não sei se vocês têm ouvido falar ou têm, por exemplo, acesso a essa informação, se fala muito em alimentação. Talvez, se vocês olharem, vocês vão perceber que muito se comenta hoje em dia a respeito da influência do intestino como sendo o segundo cérebro, né? E a ligação importante entre esses dois órgãos do nosso corpo. E por isso a interferência de fatores ambientais e de alimentação. Isso, se algum dia a gente tiver mais oportunidade, nós vamos falar um
consistem basicamente em 3 níveis: um nível mais, vamos dizer, simples assim, de menos comprometimento, que é o nível 1, que normalmente, antigamente, se chamava de espectro autista, né? O primeiro nível, que é a síndrome de Asperger, não sei se vocês já ouviram falar esse termo. O segundo é o intermediário e o terceiro é o mais grave e é o mais frequente e mais comum. Nós vamos agora dar uma pincelada que eu acho muito importante para vocês entenderem quais são essas características, quais são essas condições para o diagnóstico de autismo. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que existem alterações na comunicação e na interação social. Quem convive com uma criança autista sabe perceber isso com bastante propriedade. Então, é uma criança que tem dificuldade de interagir com outras pessoas, alteração de linguagem, tem um contato visual dificultado, uma alteração na aquisição da fala, um atraso na aquisição, uma tendência a repetir aquilo que ela ouve e, principalmente, muitas vezes, coisas que ela ouve na televisão, muitas vezes ela repete com bastante frequência, e uma alteração no volume, no tom da voz. E a gente sempre chama atenção que são perdas que muitas vezes já existiam. Existia um desenvolvimento de linguagem, por exemplo, até um ano e pouquinho, e muitas vezes, né, a pessoa refere que a criança perdeu aquele desenvolvimento que ela tinha apresentado. Tá? Então, essa dificuldade de contato visual também é muito importante. E eles também têm muita dificuldade de interpretar expressões faciais, têm uma linguagem corporal também comprometida, um olhar bastante fixo, dificuldade de contato de olhar, de proximidade de contato físico e, com isso, também dificuldade de interpretar coisas tão importantes como a linguagem corporal e gestos e mímica que as pessoas normalmente usam na comunicação. Bom, o que acontece? Também acontecem comportamentos restritos e repetitivos. Então, muitas vezes, bater com as mãos, andar na ponta dos pés, balançar o corpo, apertar as mãos, correr de um lado para o outro, são características bastante evidentes na criança, principalmente no momento de mais agitação. Ela tem interesses restritos, ela tem muita dificuldade de prestar atenção a algumas coisas e, por outro lado, alguns objetos, tipo um ventilador, uma máquina de lavar, coisas que circulam, eles têm muita tendência a ficar prestando atenção nesse tipo de movimento. Acontece muito hiperfoco, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, muitas vezes uma criança, muitas crianças se interessam, por exemplo, por dinossauro, então eles sabem tudo a respeito. Se a gente perguntar alguma coisa, não é verdade? É impressionante, o hiperfoco é muito interessante. Eu tive uma paciente há muitos anos atrás, que ela tinha o que a gente chama de hiperlexia. Então ela só olhava a letra, gente, ela falava letra, então ela chegava e falava ES, ela não conseguia interpretar o que estava escrito, mas ela só se focava em letra. Então o trabalho foi voltado. Começamos da letra para partir para figuras e para a comunicação. Por isso é importante a gente ter um conhecimento do funcionamento daquela criança. Tá? Tem muita dificuldade de modificação na rotina e uma coisa que impacta muito as famílias é a seletividade alimentar. A criança come coisas restritas e definidas e tem muita dificuldade de modificar essa rotina alimentar. Bom, veja bem, esse hiperfoco, como eu falei para vocês, muitas vezes nos surpreende em relação à capacidade que aquele indivíduo tem de, por exemplo, desenvolver um tema ou se fixar em alguma coisa. Vocês veem, por exemplo, esse rapaz de 15 anos, conhecido como o mais novo astrofísico no mundo. Então veja ele fazendo cálculos ali, ele era focado nisso, ele sabia tudo e ele era altissimamente competente em relação a isso. Outro. Bom, então o que acontece? A gente encontra, como eu falei para você, uma das características são os sintomas presentes desde a infância. A gente nota que gradativamente vai se tornando mais fácil a gente perceber essas diferenças.
Existe uma classificação de que por volta dos 2 anos e meio, 3 anos, mas a média é em torno de 5 anos e meio. Não sei como é que é a sua experiência, em termos de idade de diagnóstico. Exatamente. Eu acho importante salientar isso, porque, gente, diagnóstico de autismo é cuidadoso e bastante trabalhoso. Não é chegar no médico e sair com um diagnóstico de autismo, não é isso, tá? Então, cuidado com experiências assim, preconceitos ou estabelecidas que se colocam um rótulo muitas vezes, se cria muita dificuldade para aquela família e para aquela criança, tá? Bom, então o que acontece? Logicamente essa criança vai ter dificuldade de se relacionar, de fazer amigos, de seguir normas sociais, né? Porque ele tem uma tendência sempre às brincadeiras repetitivas. Ele, por exemplo, vamos supor, ele pega os carrinhos e ele enfileira os carrinhos ou ele empilha os brinquedos. Então são características bastante evidentes e tem o que a gente chama de mesmice, que eles têm a tendência a repetir comportamentos da mesma forma, né? E, como já foi falado aqui, crises de choro, de raiva, muitas vezes aparentemente sem nenhum motivo. Bom, existe uma dificuldade sensorial, uma hipersensibilidade a alguns estímulos do tipo cheiro, do tipo som principalmente, sabores, texturas, tudo isso vira 7/4 para eles. Então é altamente irritante. Então eu achei interessante aquela fala do supermercado, porque muitas crianças, por exemplo, vão cantar parabéns. Ele faz aniversário, gente, ele se enfia debaixo da mesa, sabe? Então, não, ele tem uma hipersensibilidade. Aquilo para ele é extremamente desagradável. Então a gente tem sempre que levar em consideração esse tipo de estímulo, tá? Então o que acontece? É muito importante a gente entender também que não existe, a gente tem que eliminar, por exemplo, um atraso global do desenvolvimento, uma deficiência intelectual, um TDAH ou uma esquizofrenia. Então esses quadros têm que ser especificados e colocados como um diagnóstico diferencial. Como vocês podem ver aí, autismo não é significado de limitação apenas, tá? O que acontece? Essas pessoas que vocês estão vendo, que vocês conhecem, tá? São pessoas que foram identificadas como tendo características do espectro autista. E veja quem são e aonde eles chegaram, tá? O que se faz? Meu filho é autista, o que eu faço? Vamos ver. Em primeiro lugar, atendimento multidisciplinar, uma avaliação completa, bem estruturada, para que sejam levantadas todas as dificuldades e os pontos principais, tá? Atividade física é extremamente importante, mas evitando situações de competição, verificar se há necessidade ou não de uma medicação através de um psiquiatra infantil, né? E conhecimento, como eu estou fazendo isso com vocês, eu acho que a gente tem a obrigação nossa da saúde, de quem trabalha com isso, divulgar essas características, para que todas as pessoas que lidem com esses indivíduos tenham a capacidade de saber lidar. Então, veja bem, gente, o autismo não é uma doença, tá? É um transtorno, que é bem diferente, tá? Ele tem diversos graus. Esse diagnóstico não implica necessariamente uma restrição da inteligência ou do QI. Uma interação social bem feita ajuda na melhoria dos sintomas. Esses sintomas tendem a se atenuar com a idade. Veja bem, outra coisa que eu gosto de falar, eu como fonoaudiólogo, que a gente tem visto muito isso, nenhuma técnica é infalível. Hoje em dia se fala ABA, não ABA, então parece que um é dono da verdade, outro não é. Isso daí não existe, gente. Nós, como terapeutas, sabemos que cada indivíduo é um indivíduo. Nenhum remédio cura tudo, nenhuma técnica cura tudo. Então não se prendam a se essa mas você é ABA ou não é ABA, isso daí esqueçam. Nenhuma técnica é infalível.
tenho isso como verdade, tá? E hoje em dia a tecnologia está ajudando muito através de pranchas de comunicação, através de estimulação de outros tipos, que uma outra hora a gente vai falar com mais calma. Logicamente, a família tem um papel extremamente importante, né? Todo mundo sabe disso. O apoio às mães, como bem falou, é extremamente importante. O acolhimento e a participação das famílias é fundamental. Gente, eu coloquei aqui para mãe, mas não é só mãe. É mãe, é pai, são irmãos, famílias, vizinhos, pessoas que estão no ciclo daquela criança. Ser mãe, deixa eu ver. Ser mãe de uma criança autista é uma jornada única que exige maturidade, paciência e um coração gigante. Todos os dias você enfrenta desafios que muitos não conseguem nem imaginar, mas cada pequeno avanço é uma vitória imensurável. Mesmo quando o caminho parece solitário, lembre-se, o amor que você oferece é a força que constrói um mundo mais inclusivo e cheio de esperança. A sua dedicação e resiliência fazem toda a diferença na vida de seu filho autista e cada passo à frente é um reflexo da sua coragem. Então, gente, vamos aproveitar esse momento, essa noite, essa data, esse empenho e essa campanha para poder divulgar e ajudar para que essas crianças possam ser melhor acolhidas, com condição e sem preconceito. Muito obrigada. Para dar continuidade, gostaria ainda de chamar pela Secretaria de Saúde a Luciana Sudário para dar a palavra também. Boa noite a todos. Na verdade, eu vou só complementar, porque eu e a Ana, a gente trabalha junto lá na prefeitura e a gente tem uma parceria bem legal. Com tudo que ela falou aqui, eu também abraço. Só trazer mais uma complementação de que a gente nunca pode esquecer, né, como foi dito aqui, que a criança, principalmente autista, hoje a gente tem um trabalho lá que eu tenho atendido alguns pequenininhos, principalmente, a gente tem conseguido acolher, né, essas mães, e o que eu tenho como trazer para vocês é que, assim, sempre que chega uma mãe para mim, eu sempre acolho, porque eu sei que como é difícil, né, essa mãe ter um acesso para essa criança. E geralmente quando chega ela já está desesperada, tipo, eu já fui ali, não fala nada, eu não sei o que fazer, na minha família às vezes, né, não tenho apoio. Eu sempre digo para essas mães, olha, nós vamos começar com estimulação com essa criança, porque por mais que pareça impossível, a gente sabe que lá no fundo essa criança ela tem um potencial muito grande, como foi dito pela psicóloga. Então a gente sabe que ela tem um potencial que a gente, imediatamente, a gente já pode começar com essa criança. E até um exemplo que eu gosto muito de dar, algumas mães, o acesso delas dentro da sala, eu permito porque aos poucos aquele movimento que a gente vai fazendo com a criança, explicando, ela vai observando. Eu tenho casos de muitas mães que a gente vê a evolução hoje em 2 anos dessa criança, que já chegou com atraso, né, sendo percebido, porque essa mãe também cooperou, olhando e perguntando, e estava ali dentro, ela falou, mas eu faço isso, o que eu posso fazer, como é que eu posso agir? E aí, conforme a gente vai dando essas explicações, vai também diminuindo o fardo dessa mãe, dessa família, porque eles vão tendo um entendimento melhor.
eu atendi, né, que eu atendo, de uma mãe que, assim, a cada dia que ela ia lá, ela passou comigo uma vez por semana. Ela perguntava uma coisa, mas se tal coisa assim, vamos tentar fazer assim, olha como eu fiz aqui com ele, vamos tentar. E ela me mandava vídeo, e ela me mandava, olha, hoje eu fiz isso com ele. E hoje essa criança, até é interessante porque comigo, dentro da sala, ele não fala nada, ele fala algumas palavrinhas. Mas ela me manda vídeo, ele conversando com ela dentro de casa. Então, assim, essa intervenção foi muito importante para essa criança. Desde pequenininha, né? Então, se essa mãe ela fosse esperar para ter também todo um respaldo de muitos, né, de muitas coisas, de muitos profissionais, também aquele pouquinho que a gente dá, essa mãe consegue fazer muito também por essa criança. Então, em alguns momentos a gente vai vendo essas transformações, a criança, eu vivo de alegria. Então, sempre quando o pai chega lá com a mãe, né? Olha, a gente está com uma dificuldade assim, eu sempre gosto de falar para essas pessoas. A gente vai lidar com processos a cada passo que essa criança for dando. Não vamos pensar lá na frente, porque geralmente quando o pai chega para o fonoaudiólogo, a primeira coisa que ele pergunta, ele vai falar? Aí a gente já fica, né, com o coração na mão. Mas eu sempre gosto de dizer para os pais, independente disso, nós vamos trabalhar com essa criança é a comunicação. A gente vai fazer de tudo para ela se comunicar com vocês e para que ela seja entendida. E que a gente acredita que é o principal. Até a Ana comentou, né, que hoje em dia tem muito dessa questão do ABA, ser fonoABA, não ser fonoABA, né, o profissional ABA é uma ciência. Então a gente tem um conhecimento, a gente tem como entender o processo que essa criança está passando, mas a fono vai trabalhar com a comunicação. Então é isso que a gente faz, esse é o nosso trabalho. O trabalho do fonoaudiólogo é a comunicação. Então, se essa criança de repente não vier a falar, nós vamos trabalhar com ela para que ela se comunique. Através de uma prancha, através de um aplicativo, através de alguma forma que ela consiga se comunicar. Então, muitas vezes ela não vai te dizer nada com palavras, mas ela vai te demonstrar, às vezes, com um gesto, um desenho, alguma expressão que ela vai fazer. Né? Então, um pouquinho do que ela consegue demonstrar para você é a forma com que ela vai se expressar e ela vai se comunicar. E é isso que a gente precisa sempre aprender a entender. Né? Então, esse é o nosso trabalho também. Através das terapias, é fazer com que essa criança se comunique. Então, nós estamos aqui também à disposição, nós temos um trabalho bem legal lá na área da saúde, né, na prefeitura, nós estamos trabalhando já há 2 anos, e a gente vem sempre trazendo isso, para que essa criança, chegando pequenininha, chegando mais, né, uma idade mais avançada, para que ela se comunique com as pessoas e principalmente dentro de casa. Sim, nós temos também hoje trabalhando com a gente 2 estagiárias, que elas estão vindo lá da Uniso, que a Uniso disponibilizou também, fazendo um projeto bem legal com a gente, e elas também estão trabalhando, então a gente sempre está junto com elas fazendo esse trabalho para que as coisas possam sempre caminhar da melhor forma possível. Agradeço a oportunidade também de ter trazido um pouquinho dessa experiência para vocês. Gostaria de chamar agora da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, Valéria Navarro. E Juninha Valéria Nazarete. Parabéns pelo seminário, pela iniciativa. Antes de eu ser do esporte, no município eu era da educação, então eu vejo a necessidade realmente da inclusão, da visão, né, da
na secretaria, ver quais atividades eles poderiam se encaixar dentro do cronograma que eles têm, dentro do cronograma que a gente tem, e convido vocês a estarem participando das nossas atividades. Acho muito importante a inclusão e talvez até com uma parte da terapia com eles, porque o esporte é uma coisa diferente do que eles fariam hoje, né? Então talvez eu gostaria que vocês entrassem junto com a gente no esporte, tá bom? Então fica aqui o meu convite para vocês, mães, educação social, estarem conversando com a gente e ver o que podemos trabalhar junto com vocês, tá bom? Fica o meu convite. Obrigada. Antes de dar continuidade aqui e falar da importância da atividade física também com o professor, gostaria de cumprimentar meu amigo de trabalho, também professor, que faz um trabalho com capoeira, com o pessoal também, com ideia, Luciano Tributino. E gostaria agora da Secretaria de Desenvolvimento Social, a secretária Luciana Conegueiro. Aproxime mais do necessário, do que vocês precisam, né? Porque só quem sabe que precisa são as pessoas que estão ali no dia a dia, né? Então é isso. A Águida vai trazer maiores informações sobre o serviço que hoje nós temos, mas é isso. Então eu me coloco também à disposição e obrigada boa noite. Para dar continuidade, gostaria de chamar aqui também da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gerente da Proteção Social Especial, Águida Ximenes. Eu gostaria
falar um pouquinho sobre o trabalho da assistência social no âmbito dos serviços. Em geral, o principal atendimento que nós temos hoje é a emissão da carteirinha do autista. Nós temos a lei municipal 2328 de 2021, onde ela estabelece a carteirinha do autista. Lá você vai poder ter acesso a todos os benefícios que estão descritos na lei municipal. Então a gente tenta, com o máximo de brevidade, pegar essas carteirinhas para as mães. Elas vêm à procura do CREAS, fica aqui na Professor Toledo 626, traz do laudo os documentos pessoais, tanto da criança quanto dos responsáveis. Então quem vai acompanhar essa criança, principalmente porque tem a questão da gratuidade, do transporte público, tem a questão da prioridade nos atendimentos, e é muito bacana o que vocês trazem em relação à dificuldade das mães, porque muitas vezes fala-se da prioridade do atendimento da criança autista, mas muitas vezes essa mãe também precisa da prioridade, porque muitas vezes ela vai na consulta junto com o filho, né? E às vezes ela precisa ficar aguardando ali. Então a carteirinha do autista, ele vem tanto no nome da criança quanto no nome do responsável, para que eles possam ter prioridade nos seus atendimentos. Em relação à Secretaria de Desenvolvimento Social, como bem você disse, nós temos a parceria com as entidades, porém, além da questão da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu também sou secretária executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu também queria trazer um pouquinho dessa questão. A Miriam, presidente do CNDCA, também está presente. No momento oportuno vai falar também referente à entidade. Mas o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente tem como prioridade articular as políticas públicas da infância. É claro que o tema do autista ele transpassa a questão da infância, né? Nós temos alguns diagnósticos de pessoas adultas, então isso é importante ser dito. Mas dentro da política da infância, dentro dos atendimentos de criança e adolescente, o Conselho Municipal se coloca à disposição, né, para diálogos e para pensar políticas públicas voltadas ao autista. Nós temos as entidades que já desenvolvem projetos importantíssimos aqui no nosso município, fomentados com recursos captados pelo imposto de renda. Então, eu vou pedir uma gentileza para o Leandro, se ele pode entregar para a gente, para quem está presente, os informativos referentes à campanha de imposto de renda, né? Nós estamos num período oportuno da campanha, né? E eu vou pedir para ele, você pega ali, ó, tá ali do lado da Luciane, você pega ali e entrega para mim, por favor. Isso, são aqueles ali, ó, que tá de verde ali, ó. Os meninos vão ajudar, né? Então, pessoal, a gente pede a colaboração de todos que vão declarar seu imposto de renda, que possa estar apoiando o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Araçoiaba, né? Porque o recurso, esse 6% do seu imposto, possa ser utilizado dentro do município, tá bom? É bacana porque é o valor que a gente traz para dentro do nosso território. Ah, obrigada. Gostaria de chamar agora o secretário de Educação, Emanuel Henrique do Nascimento. Boa noite a todos. Peço perdão pela voz primeiro, tá? A sinusite resolveu pegar aí essa semana. Mas vou seguir a Ana pegou o microfone para aqui, então eu não consigo ficar parado, tá? Então eu já peguei também, eu queria já ajudar para seguir a obra aí.
Pessoal, primeiramente queria parabenizar a Câmara Municipal de Alto da Serra, parabenizar o vereador Nil por essa importante iniciativa. Sabemos que o mês de abril é um mês chave, né, para conscientização, acho que essa é a palavra. As famílias das crianças solteiras, as pessoas que convivem sabem da dificuldade. E não é na dificuldade somente na escola, é na dificuldade no dia a dia. É a questão da seletividade alimentar, que tudo tem que ser muito pensado, tudo tem que ser muito calculado, a rotina, né? E tudo isso envolve trabalho, envolve entrega. Então essas famílias são de fato o que faz tudo isso mover. E acho que essa ação dos vereadores, do vereador Nil, tem muita importância, mostra o quanto o poder público está olhando, está atento a essa causa, e isso é muito importante. Enquanto poder público, enquanto Secretaria de Educação, temos muito a fazer. Eu falo isso com serenidade, de que ainda que façamos muito, sempre teremos mais a fazer. Então, tem muito a chegar, tem muito a construir. Quando o prefeito, o Dr. Quevedo, me chamou para o desafio da Secretaria, uma das coisas que ele me disse é: o CDI, a educação especial, a educação inclusiva, precisamos investir. Isso me deixou muito feliz, porque estou secretário, mas sou professor, e já estive dos dois lados da moeda, né? Eu já fui professor regente, com a sala onde ali eu trabalhava ali o conteúdo, eu era o responsável por trabalhar o conteúdo, mas eu já fui professor auxiliar, eu já fui professor da sala de recursos, a minha base vem da educação especial, então isso me deixou muito feliz. Temos muito a construir, mas já conseguimos alguns avanços e algumas propostas que estamos aí, alguns anúncios inclusive que temos também a fazer, né? Primeiro é de fato o momento já que tivemos esse ano os investimentos com as nossas parcerias. A PAI que já faz um trabalho maravilhoso, o Ciente, e nós esse ano tivemos o projeto dos Pequenos Guardiões, então iniciou esse ano, então mais um investimento que foi feito através aí do poder público. Daqui a pouquinho você vai destacar um pouquinho mais relacionado a isso. Esse já é um grande avanço. Segunda coisa que eu já quero anunciar: nós estamos aí no quarto mês do ano, né, que estamos à frente da Secretaria. Já temos um projeto pronto de readequação do CMEI, do espaço físico do CMEI, readequação do espaço de atendimento das nossas psicopedagogas. Já estamos em conversa avançada junto ao Instituto Admax. Eles estão terminando 2 projetos agora em abril e na sequência vem a Araçoiaba da Serra, para a instalação de uma sala sensorial no nosso Centro Municipal de Educação Inclusiva. Então nós já estamos com esse avanço também. E uma das notícias, né, que nós queremos dar, talvez a mais importante, na semana passada nós nos reunimos na Secretaria de Educação, já pedimos para as creches, para as escolas de educação infantil, indicarem espaços na escola, porque nós faremos a implantação, já começando agora no segundo semestre, do Cantinho do Sentido. Qual que é a nossa ideia? Que cada escola de ensino infantil, de creche, tenha um espaço sensorial para auxiliar na regulação emocional das nossas crianças, para auxiliar nesse desenvolvimento sensorial, muito bem dito já pela Ana, que isso é muito importante. E nós teremos em cada escola de ensino infantil, em cada creche da Araçoiaba da Serra, um espaço para a parte sensorial, para a parte da regulação. Nós já começamos, as creches já estão passando para a gente um espaço, vamos adequar um espaço em cada unidade. E não só um espaço, né? E aí cabe ao pessoal do CDI, né, da Sandra, já que a Lívia principalmente está à frente, que nós vamos trabalhar com os nossos professores, com os nossos educadores, como utilizar esse espaço, como utilizar para que haja um avanço, não só o avanço educacional, que é o nosso maior objetivo, mas o avanço também da socialização, também dessa criança se sentir bem no espaço, se sentir bem na escola, e todos esses avanços nós já vamos começar agora no nosso segundo semestre desse ano, pensando cada vez mais em investir, em melhorar. E a educação, e ela não é uma pasta fácil, porque a educação não acontece as coisas da noite para o dia. Na Secretaria da Educação, na educação de uma forma geral, não só na educação inclusiva, as coisas são plantadas hoje para colher daqui 1, 2, 3, 4 anos, colher durante a vida do nosso aluno.
Então as coisas, infelizmente, queríamos que acontecessem da noite para o dia, mas elas não acontecem. Mas vamos plantar hoje para que daqui 1, 2, 3, 4 anos possamos colher os frutos e ver as nossas crianças crescendo, se desenvolvendo, até porque nenhuma condição, seja deficiência, seja um transtorno, é um impeditivo. O que é um impeditivo são as barreiras que a própria sociedade, que as próprias situações criaram, e cabe a nós fazer essas barreiras ficarem pequenas e os desafios ficarem menores. Muito obrigado a todos. Gostaria de chamar do Centro Municipal de Educação Inclusiva, a Ivonda. Boa noite. Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade ao vereador Nil, que é muito importante, né, falar de inclusão e falar para as pessoas sobre ela, né? E quero agradecer ao secretário de Educação por confiar a mim essa tão importante responsabilidade. E quero aqui falar para os vereadores, inclusive para o vereador Manu, que trouxe aqui essa noite, um dado censo, né? E falar que eu estou muito feliz, vereador. Estou muito feliz mesmo, porque desde que eu assumi o Centro Municipal de Educação Inclusiva, essa foi a minha primeira preocupação. Confesso que eu preparei uma apresentação para colocar aqui para vocês, mas quando você trouxe essa preocupação, eu na mesma hora pedi licença para o secretário e falei: secretário, eu vou mudar a minha apresentação porque eu quero mostrar para os vereadores o que foi apresentado no ano passado aos nossos professores, porque para a gente falar de inclusão, a gente primeiro precisa conhecer. Para a gente estar à frente de um serviço, a gente precisa primeiro conhecer. Então, antes de eu estar à frente desse serviço, eu fui conhecer a demanda do município. E eu pedi para a equipe que estava à frente fazer um levantamento do nosso município de quantos autistas, quantos deficientes nós tínhamos, né, para atender. Foi um levantamento simples. Foi um levantamento através da Secretaria Digital do Estado, mas que nós fizemos família por família, inclusive nós temos algumas mães aqui representando. Elas receberam as nossas ligações e essas ligações estavam lá, levantamento de dados, se elas tinham atendimento médico, se elas faziam terapia, se elas tinham assistência médica no município ou não, se elas tinham atendimento particular ou não, se elas tinham convênio médico ou não. Esses levantamentos foram todos feitos via CEMEI. E esses dados foram lançados no caderno de orientações, que foi apresentado até numa oportunidade no CEMEI no mês de janeiro deste ano, se não me falha a memória. Ivete estava comigo quando nós fizemos uma reunião, acho que o vereador Manu estava presente, a vereadora Tiele estava presente. Foi feito um convite para essa Casa de Leis e uma pena, né, os vereadores que não puderam estar presentes, mas alguns tiveram conhecimento desse caderno. E eu quero aqui apresentar a vocês, eu sei que eu tenho pouco tempo para explanar os serviços que foram realizados pelo Centro Municipal de Educação Inclusiva, mas
que eu falo muito para as mães é: eu sou muito tranquila, eu não vou mentir para elas quando não conseguir alcançar um serviço. Eu vou ser bem sincera para elas, eu vou falar: eu vou fazer, então eu vou fazer. Se eu tiver que me desdobrar 2 ou 3 vezes para atendê-las nas necessidades delas, eu vou fazer. Mas eu também vou lutar pelos direitos dos filhos delas e buscar a autonomia dos filhos delas também. Que é esse é o nosso objetivo. Que nós estamos à frente desse serviço, mas para que eles tenham autonomia e garantia de direitos que eles vão alcançar. Esse é o nosso papel dentro do Centro Municipal de Educação Inclusiva. Antes de mostrar esse, eu gostaria que você trouxesse esse caderno de orientações para mim, por favor, Ivete. Vereador, peço desculpa, vou me estender um pouquinho, mas eu acho importante essa oportunidade que o vereador preparou e essa demanda que o vereador Fernando trouxe também. Então, mostrar para vocês e aproveitar a rede social aqui para dar o conhecimento da população do que esse centro vem fazendo, né? Que muitas vezes não vem ao conhecimento de todos, mas o nosso trabalho de formiguinha, a nossa empatia com o serviço está sendo colocada, está sendo efetivada, está sendo explanada dia a dia com o trabalho árduo dessa equipe que está à frente desse serviço. Não sei se vai ficar, está bem claro, né, a projeção, mas foi feito um estudo, vereador. Pode ir caminhando aí não vai aparecer. Mas eu posso disponibilizar depois para vocês. Nós fizemos escola a escola, bairro a bairro, informação a informação, laudo a laudo, tá? Então, uma pequena prévia, né? Do censo que futuramente nós teremos ele com mais qualidade, com mais eficiência, mas nós tivemos essa preocupação. E uma outra grande preocupação, vereadores, e mães, e pais, pessoas presentes, que esse centro tem, a principal delas, ouvir quem está à frente, que são as mães, que são as famílias. Nós tivemos o cuidado, e nós temos ainda hoje, o cuidado de recebê-las e ter a empatia de ouvi-las, ouvir as demandas e saber como lidar com essas demandas. Estou aqui, se tiver que dar no chão de orelha eu vou dar, elas sabem disso. Se tiver que ouvi-las eu vou ouvir, e se tiver que caminhar do lado eu vou caminhar do lado, porque eu estou à frente desse serviço e eu vou representar junto com essa equipe que está aqui, junto com o secretário que também me dá apoio. Então, esse é o papel do Centro Municipal de Educação Inclusiva. Isso é uma política pública de inclusão, né? Agora vamos lá pelo que foi preparado.